Agora, nós vamos fazer as configurações de monitoramento. O que é isso? Por exemplo, aqui eu posso fazer várias configurações de monitoramento. Por exemplo, quando eu estiver utilizando minha memória, por 60% da minha memória por mais de 5 minutos, eu posso configurar aqui para me receber um alerta sobre isso. Eu posso receber esse alerta no e-mail, eu posso receber esse alerta através do Slack, enfim. Então isso aqui é bem interessante, até mesmo para você ter um monitoramento real do que está acontecendo. Então você pode monitorar não só memória, mas CPU, armazenamento, entre outras configurações aqui também. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como funciona. Isso aqui é muito fácil de trabalhar com esse monitoramento na DigitalOcean. Lembrando que eu vou utilizar o monitoramento da própria DigitalOcean. Se você quiser utilizar outra ferramenta para fazer isso também, ou combinar, tanto faz. Então aqui eu vou acessar nosso Droplet. Veja aqui que está mostrando algumas questões de monitoramento aqui, mas esse monitoramento aqui não está tão ok ainda. Ou seja, ele não está o melhor. Então você pode vir nessa opção aqui, ó, para aprender como trabalhar com as métricas de monitoramento da DigitalOcean. Eu vou te mandar para esse tutorial dele aqui, onde ele mostra o que você tem que fazer. Então o primeiro passo aqui, ó, basta simplesmente rodando os comandos. Aqui ele manda você desinstalar o agente de métrica da DigitalOcean. No caso é que eu não preciso desinstalar ele, porque eu nem instalei. O que eu tenho que fazer? Você roda simplesmente esse aqui para copiar esse arquivo install.sh. Eu rodo esse comando aqui, que ele vai fazer a instalação do agente de alerta da DigitalOcean. Então vem aqui no meu Droplet e colo isso daqui, apenas isso. Feito com sucesso, rodou aqui tudo ok. Feito isso, nossos alertas já estão ok. Então, se antes de não aparecer esses alertas aqui, ou seja, não aparecer esse monitoramento, esse gráfico de acesso, a partir de agora ele começa a aparecer. Veja que foi um comando bem simples, aquele próprio script.sh ali já fez tudo o que tinha que fazer, tudo o monitoramento. Aqui ele está pedindo só um tempinho aqui, vou esperar um pouquinho para carregar as novas métricas de monitoramento. Daqui a pouco, quando ele já tiver os dados ali, ele já vai mostrar métricas reais. Então você vai ver ali em tempo real o uso de memória, o uso de disco, entre outras informações também. Mas o que eu quero chegar aqui é a questão de monitoramento. Monitoramento, eu posso vir nesse menuzinho aqui, ó, monitoramento, monitor. E aqui eu posso criar vários alertas de monitoramento. Eu já tenho alguns aqui criados para o caso da Especializa TI, mas eu posso criar novos aqui para esse Droplet que a gente acabou de criar, que é o nosso Droplet desse curso aqui. Por exemplo, aqui eu vou criar um monitoramento para uso de CPU. Então aqui, quando eu estiver utilizando o CPU, aqui tem as opções. Tem que essa opção para quando o uso da CPU estiver acima ou estiver abaixo. No caso aqui eu vou deixar como acima. Então quando o uso da CPU estiver acima de 70% por mais de 5 minutos, eu quero um alerta, ou seja, eu quero que me alerte. E aqui eu escolho qual droplet eu quero que ele me alerta. Se eu tivesse, lembra quando a gente criou o droplet lá, tinha a opção de criar as nossas tags para identificar aquele droplet? Então aqui eu podia achar esse droplet tanto pela tag ou pelo nome dele. No caso aqui eu achei o droplet pelo nome dele. Então no caso o curso deploy, DO. Perfeito. Posso pegar esse mesmo monitoramento aqui para mais de um droplet. Aqui ele me pergunta se eu quero enviar esse alerta para a minha conta do Slack também. Não preciso aqui, vou deixar apenas para o e-mail. Já está ok. E aqui só uma descrição, que é a descrição que eu vou receber no assunto do e-mail, que é bem interessante para você saber o que realmente está acontecendo. Se você quiser deixar uma descrição mais descritiva, pode deixar, mas acho que isso aqui já está legal. CPU com muito uso. Então vou criar esse alerta aqui. Vou criar um outro alerta aqui também, que não pode faltar. Veja que tem várias opções de alertas aqui, então você pode ir verificando aqui. Como utilização de disco. Mas o principal aqui, na minha opinião, você pode fazer para utilização de disco, que é importante, mas dificilmente, não sei que tem uma falha muito grande no seu sistema lá, vai ter esse tipo de problema, ou tem um acesso muito grande ali. Mas o que é realmente importante aqui, que eu recomendo, é a utilização de memória e utilização de CPU. Você pode fazer para outros também, obviamente. Então aqui memória e utilização. Aqui memória e utilização a gente pode deixar como, por exemplo, uns 60%. Quando estiver utilizando 60% da memória, seja o uso estiver acima de 60% por mais de 5 minutos, então eu quero que ele me alerte. Porque depois, dependendo, você vai lá, faz trabalho com load balance, sobe outro droplet, verifica o que está acontecendo no seu projeto. Enfim. Então aqui eu escolho o meu droplet. Podia fazer para todos os droplets. Quero que me envie para o e-mail. E aí está aqui a descrição.
Aqui eu não vou instalar nenhuma ferramenta de teste de estresse nesse servidor, nosso Droplet na DigitalOcean, mas pode ter certeza que realmente vai funcionar. Se agora a utilização de memória ultrapassar ali o nosso limite que a gente definiu de alerta ali, ou a utilização de CPU também ultrapassar isso, ele já vai me alertar no meu e-mail. Isso funciona mesmo, eu já testei esse recurso, eu testo ele constante e realmente funciona. Isso aqui, como eu disse, ele é muito útil para você ter um monitoramento ali, utilizando os próprios monitoramentos da DigitalOcean para ter certeza do que está acontecendo, que talvez você toma as devidas medidas quando ultrapassar ali os limites no seu servidor, ou seja, os limites pré-definidos nele. Veja só queria mostrar aqui depois de um tempinho que agora nossos alertas estão aqui funcionando perfeitamente, ou seja, nosso monitoramento aqui na parte gráficos do nosso Droplet já está funcionando perfeitamente. Então tem que a utilização da CPU nas últimas 6 horas, outras informações também, utilização de memória, input e output no disco, que são leituras, utilização de disco, bandwidth. Enfim, então tem já nossos monitoramentos aqui que você pode acompanhar, além também dos nossos alertas que já estão lá a todo vapor. Queria só mostrar alguma coisa aqui bem interessante, que é o seguinte, depois que nós configuramos aqui a parte de monitoramento, depois que eu fui lá, fiz alguns processos mais adiante aqui desse curso, quando foi a parte onde subiu os containers do Docker, que teve um processamento bem grande ali, que executou vários processos simultaneamente, então o consumo de recursos foi muito grande, e eu queria só mostrar que os alertas realmente funcionaram, ou seja, realmente funcionam. Então aqui, abrindo aqui meu Thunderbird, pode ver que eu recebi aqui um e-mail do suporte da DigitalOcean, justamente com aquela mensagem lá. No caso aqui, essa mensagem é relacionada ao uso de CPU, está falando que teve um uso de 83,20% da CPU por mais de 5 minutos. Então veja, tem um outro aqui e-mail também, e ambos são sobre o uso do CPU, porque teve um processamento muito grande. Obviamente, se tivesse um uso também de memória muito grande, eu receberia um e-mail semelhante a esse daqui. Então só queria mostrar que realmente os nossos monitoramentos, utilizando aqui o monitoramento da própria DigitalOcean, já funcionou com sucesso. Ficou bem legal isso daqui. Agora, a questão de configuração do nosso servidor está ok. Então, ou seja, nós já temos nosso Droplet pronto lá na nossa VPS na DigitalOcean e está tudo ok. Então ali já tem swap, já tem as configurações de segurança que foram feitas, toda a questão de firewall. Por hora, é isso que eu preciso. Agora você pode subir qualquer tipo de aplicação para o seu projeto, para o seu Droplet lá na DigitalOcean, seja uma aplicação Node, uma aplicação com o framework PHP Laravel ou com qualquer outra tecnologia. Já está pronto o servidor. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou subir uns containers aqui com Docker e eu vou rodar uma aplicação PHP Laravel, mas não precisa necessariamente ser isso. Você pode rodar outros tipos de aplicações também. Então, vou mostrar como que vai fazer isso. Então, a partir de agora, eu vou mostrar como que faz isso.